seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai. Pai bondoso, Deus maravilhoso, sublime, fiel, poderoso. Nós os colocamos em Tua santa e gloriosa presença agora. Gratos ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade, pelo privilégio de conhecê-lo, estarmos aqui, Senhor. Isso é uma grande bênção, uma vitória. É algo que nós temos que agradecer, porque quantas vidas estão sendo ceifadas, quantas vidas estão se perdendo, quantas pessoas, meu Pai, estão se entregando à sua carne, aos seus impulsos, aos seus desejos pecaminosos e gerando morte, atraindo morte para as suas vidas. Mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui, te buscando, te adorando, glorificando o teu santo nome, expressando, meu Deus, através dessa canção, como o Senhor é maravilhoso. Como diz a letra dessa canção, nada se compara ao Senhor. Absolutamente nada. Nada pode satisfazer tanto quanto o Senhor. Nem mesmo as bênçãos concedidas pelo Senhor podem preencher tanto, podem alegrar tanto, satisfazer tanto quanto a Tua presença. Por isso eu peço, meu Deus, que nesta terra não haja nada que desejemos mais do que a Tua presença. Ajuda-nos a viver por algo maior. Ajuda-nos, meu Deus, a perseguir o que realmente importa e o que o Senhor quer, que é um relacionamento íntimo, pessoal, profundo com o Senhor. É isso que o Senhor deseja. Foi para isso que o Senhor criou o homem, para se relacionar com o Senhor, tanto que no princípio, ao cair da tarde, o Senhor estava lá, o Senhor vinha para se relacionar com o homem. O Senhor quer que tenhamos comunhão, tenhamos intimidade. O Senhor tem nos chamado para perto. O Senhor quer que estejamos perto, próximos. O Senhor não nos quer à distância, como Israel optou em ficar, porque tiveram medo da sua presença. E o Senhor não quer que tenhamos medo do Senhor, mas sim temor, um profundo respeito pelo Senhor. Eu oro, meu Deus, para que o temor do Senhor cresça em nossos corações, que numa mínima coisa, num mínimo erro, Senhor, o nosso coração possa pesar, possa doer, como quando Davi cortou um pedacinho do manto de Saul e sentiu o seu coração pesar. Eu oro por essa sensibilidade, eu oro, meu Deus, para que uma palavra, um pensamento, um sentimento que desagrade o Teu Espírito Santo possa já imediatamente causar em nós, causar em cada um de nós essa tristeza por ter entristecido o Senhor. Eu oro pedindo ao Senhor, meu Pai, que nos ajude a chegar mais perto. Nós queremos chegar mais perto. Nós queremos estar tão perto do Senhor, tão próximo de Ti, tão junto a Ti, meu Deus, que possamos nos tornar semelhantes ao Senhor, iguais ao Senhor. É isso que o Senhor quer, que nós sejamos como o Senhor, pois fomos criados à sua imagem. Temos a essência do Senhor.
Ajuda-nos, meu Deus, prosperar nesse relacionamento contigo. Em nome de Jesus, e que aqui haja um povo suprido, um povo que não tenha falta de nada. Um povo, meu Deus, que tem paz, tem alegria, tem ânimo, tem vigor. Meu Deus, tem esperança, a despeito de tudo que está acontecendo aí fora. Enquanto tantas pessoas, meu Pai, estão sem esperança, quantos que agora estão tentando esquecer as frustrações, entregando-se à carne, e daqui a pouco, meu Deus, vão se encontrar num abismo profundo, numa amargura, numa tristeza, numa depressão, num desespero terrível, porque esse é o resultado de se viver segundo a carne, de viver para si mesmo, de viver uma vida egoísta. É vazio, é tristeza, é depressão, é morte. Mas quando, meu Deus, passamos a viver para o Senhor e negamos a nós mesmos, negamos as nossas vontades, desejos, morremos para nós mesmos, para o mundo, para o pecado, e vivemos para o Senhor, encontramos plenitude. Somos completamente satisfeitos, porque o Senhor nos preenche, o Senhor nos satisfaz. O Senhor é a fonte, como disse o salmista, da nossa alegria, da nossa paz. Que o teu povo te conheça, que o teu povo queira mais. Que cada um aqui, meu Deus, queira mais e mais. E vá à caça, vá em busca desse relacionamento íntimo com o Senhor. O Senhor mesmo nos adverte a buscá-lo enquanto é possível encontrá-lo. Vai chegar o tempo, Senhor, em que as pessoas desejarão uma porta aberta como essa. Vai chegar o tempo em que as pessoas terão fome, sede pelo Senhor. Desejarão uma porta aberta como essa, um lugar como esse, para cultuá-lo, buscá-lo, adorá-lo. Vai chegar o tempo em que as pessoas, meu Pai, vão te invocar e não vão, meu Deus, conseguir desfrutar da sua presença, não vão obter consolo, porque quando o Senhor vier e buscar a sua igreja, não somente a igreja vai ser tirada, mas o Espírito Santo também, o Consolador. Hoje, meu Pai, se nós estamos abatidos, entristecidos, basta nós dobrarmos os nossos joelhos e derramarmos o nosso coração, e o Teu Espírito Santo vem e nos encoraja, e nos consola, e nos anima, e nos fortalece. Se nós estamos sem direção, sem saber o que fazer, o Teu Espírito Santo é o nosso conselheiro, Ele nos orienta, Ele nos mostra o caminho. O Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor foi, mas deixou o Seu Espírito para nos guiar, para nos ensinar todas as coisas, para nos consolar, para nos fortalecer. Eu peço, meu Deus, que essa seja a maior ambição de cada um de nós, te conhecer, chegar mais perto, desfrutar de uma comunhão íntima. Em nome de Jesus, assuma esse altar, assuma a direção dessa reunião, fala conosco, fala aos corações. A reunião é sua, o povo é seu, meu Pai, eu preciso da sua presença aqui, conduzindo, dirigindo, falando, tocando os corações, encorajando, exortando, ensinando. Faça uma grande obra. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos nesse momento. E se nós te entristecemos, meu Pai, se nós pecamos e entristecemos, o Teu Espírito Santo nos perdoa. Que a Tua misericórdia, meu Pai, nos cubra, que o Teu sangue nos purifique e que nada impeça, meu Deus, a Tua presença e a Tua glória aqui. Eu entrego tudo e todos nas Tuas mãos e tomo posse de um trabalho poderoso, uma reunião de poder, de transformações, de mudanças, que ninguém saia o mesmo, da mesma forma que entrou, mas saia muito melhor, muito mais convicto, muito mais seguro, muito mais em paz, tomado pelo Espírito do Senhor.
que traz paz, que traz alegria, que traz segurança, que traz ousadia. Seja conosco, meu Deus. Eu te agradeço por esse dia e agradeço por tudo que vai fazer aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Diga: a unção de governo está sobre a minha vida e eu já estou governando em nome de Jesus. Amém? Sentem-se por gentileza. Nós falamos ontem sobre a lei da recompensa. Deus, Ele deseja que todos vivam a vida que Ele planejou para nós, para os seus filhos. Jesus declarou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E o acesso a essa vida nos foi dado através do sacrifício de cruz de Jesus. Quando Jesus foi à cruz, Ele nos resgatou, Ele nos redimiu e Ele nos deu acesso pela fé a essa vida plena e abundante. E como ouvimos ontem, se estivermos dispostos, né, lá Isaías 1,19, se quiserdes e ouvirdes, se estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor, o bem dessa terra. Está à nossa disposição. Depende desse querer e estar disposto a ouvir, disposto a obedecer, disposto a se submeter ao que Ele diz. É por isso que muitos não vivem, porque querem, mas não estão dispostos. Querem, mas não ouvem. Né? E esse ouvir tem a ver com obedecer. E ouvir a Deus é a prova de humildade, por isso que tem até uma tradução que fala isso. Né? Que se vocês forem humildes, porque humildade nada mais é do que você ouvir a Deus. Você reconhecer que por si mesmo, por sua capacidade, por sua sabedoria, você não vai longe, você não vai construir uma grande vida. Nós precisamos de uma boa direção e ela vem de Deus. Em Provérbios diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, não confie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então, a humildade atrai favor, atrai graça. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça ao humilde. Favorece o humilde. Aquele que ouve, aquele que obedece, aquele que acata a sua palavra, as suas direções. Então, a lei da recompensa. Qual é a lei da recompensa? Deus vai recompensar a cada um de acordo com a sua fé, com as suas obras. Que fé é o que você faz? Não seria justo todos terem o mesmo resultado final. Não seria justo a igualdade, que muita gente prega, né? Existe uma igualdade em oportunidade. A oportunidade é dada a todos, a palavra é pregada para todos, todos têm acesso. Por exemplo, agora todos estão recebendo,
vão receber a mesma palavra, as mesmas orientações. Uns vão aplicar, uns vão obedecer, uns vão crer, outros vão desprezar, vão ignorar, vão passar por cima. Uns, quando ouvem a palavra, se submetem, se esvaziam. Outros, a exemplo dos religiosos, da época de Jesus, ficam lá no seu íntimo, debatendo, questionando. Não é bem assim, quem ele pensa que é para falar desse jeito. Então, cada um toma uma decisão. Cada um decide o que vai fazer com o que recebe. A palavra é pregada a todos. O maior exemplo de que Deus dá oportunidade a todos é a nação, é o povo de Israel. A Bíblia deixa claro que todos saíram do Egito. E todos foram, dizem Coríntios, batizados na mesma nuvem, no mesmo bar. Todos tiveram as mesmas experiências, comeram e beberam da mesma comida e bebida espiritual. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. A maioria deles ficaram com seus corpos espalhados no deserto. Não chegaram ao seu destino, ao porto desejado. Todos desejavam Canaã. Inicialmente, caminharam para aquela direção, até chegaram na fronteira, mas não entraram. E não entraram porque Deus não quis que o povo entrasse. Não entraram porque Deus mudou de ideia, Deus voltou atrás. Não entraram porque se recusaram a crer. Não entraram porque não quiseram enfrentar os desafios. Não quiseram lutar pela terra, possuí-la. Eu só possuo algo que eu desaposso. Então, a terra era habitada. Para possuir, tinha que desapossar. Tinha que expulsar os habitantes daquela terra. Mas promessa não faltava. Garantia de vitória não faltava. Evidências e provas de que Deus estava a favor deles era o que eles mais tinham. Eles não quiseram. Tanto que a palavra que o Senhor usa é exatamente essa. Eles se recusam a crer em mim. Eles se recusam a acreditar em mim. Então, o que eu pude fazer, o que eu pude falar, Deus fez tudo o que podia fazer para colocar aquele povo em Canaã. Para cumprir com a promessa na vida de todos. Mas muitos não creram, se recusaram a ouvir, se recusaram a obedecer e tiveram esse fim lamentável. Pereceram no deserto. Então, igualdade só existe nas oportunidades. Ainda que alguém diga, não, mas eu vim de uma família sem estrutura, cresci num lar desestruturado, desajustado, eu não tive as mesmas oportunidades que outras pessoas tiveram, ninguém me ajudou, não recebi herança. O que mais tem na Bíblia são pessoas, por exemplo, Davi, que não recebeu nada. Ninguém deu nada a Davi, mas oportunidades ele teve. O problema está aí. Às vezes a pessoa só enxerga como oportunidade alguém dando ela algo, alguém fazendo por ela. E a grande oportunidade que alavancou Davi, que o tirou do anonimato, que transformou ele de um simples pastor de ovelhas, um herói nacional,
com um problema. Um problema considerado impossível de ser vencido. Então, a grande oportunidade de Davi, da vida de Davi, foi o Golias, aquele gigante que todos temiam, que quando se colocava lá diante do exército de Israel e afrontava e desafiava, todos fugiam, todos se escondiam. Então estava lá, né? Falando de oportunidade, todos tiveram. O exército todo de Israel. O próprio Saul, que mais tarde conhecemos a história, se incomodou, ficou enciumado, não gostou de ver as mulheres enaltecendo o feito de Davi. Quando cantaram, né, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Ali, o Saul se desequilibrou. Ali, o Saul deixou um sentimento entrar que só foi crescendo e tomou, né, a sua vida. Mas quem deveria ter enfrentado? Quem tinha tudo para enfrentar? Inclusive, é algo interessante, ainda a bispa falava sobre isso, né? O Saul, quando olha para Davi, né, diz, você não tem condições de lutar. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro treinado desde da infância, desde criança praticamente. Você não tem a menor chance, você não tem condições de enfrentar. Ele deve ter olhado para Davi, para a sua estatura, né? Comparando Davi com Golias, humanamente falando, realmente era improvável, era impossível ele prevalecer. Ele não tinha, né, fisicamente falando, Golias estava em vantagem. Golias era mais forte. Golias foi treinado. Então, fisicamente, ele não tinha chance. Mas, espiritualmente, Davi era um gigante na fé. E nós já aprendemos isso, que o que prevalece, o que vence, o que se sobressai, não é o mais forte fisicamente. Não é o mais capaz fisicamente. Inclusive a Bíblia fala em Eclesiastes que nem sempre os mais velozes vencem a corrida, os mais fortes vencem a guerra. Quem que se sobressai? É quem acredita. Ontem nós ouvimos o bispo falando, Jesus não fez o que fez porque era filho de Deus, mas porque cria. Porque era um homem de fé. Eu posso ser um filho de Deus, mas se eu não crer. Você é filho de Deus, mas se você não crer, você não vive poder, não atrai poder, não vive além da sua capacidade. E para afirmar isso, repita comigo, se eu não estou vivendo além da minha capacidade, é porque eu não estou andando por fé. É porque eu ainda dependo de mim mesmo, dependo da minha força, dependo das minhas habilidades, dependo do meu conhecimento, dependo da minha sabedoria. Dependo do que eu tenho na carne. E sempre vai ter alguém que tem mais, que é melhor. Entende? E se eu dependo apenas do natural, do que eu tenho na carne, em algum momento eu vou parar. Eu vou me intimidar, porque eu vou me deparar com Golias na vida. Com vários Golias, com pessoas bem mais preparadas, capacitadas, supostamente melhores, ou de fato melhores. Mas a diferença está na unção, na fé, no crer. Nem sempre os mais velozes vencem a corrida, nem os mais fortes vencem a batalha. Quem se sobressai é quem anda por fé. Quem se sobressai é quem depende de Deus, depende do sobrenatural. Então,
comparado ao exército, comparado aos seus irmãos, comparado a Saul, comparado a Golias, Davi estava aquém, estava abaixo, comparado, fazendo uma comparação natural. Mas eu penso que Davi deve ter pensado, né, quando ouviu, você não tem condições. Deve ter olhado para Saul. Bom, se eu não tenho condições, quem tem condições? Se eu sou baixinho, franzino, se eu, né, não tenho condições porque não tenho habilidade, porque nunca manuseei uma espada, porque até então ele não tinha manuseado uma espada. Saul tentou vesti-lo com a sua armadura e ele logo, né, se despiu daquilo porque mal conseguia andar. Então, até então, ele não tinha experiência. Mais tarde, ele se tornou um guerreiro poderoso. Um general. Né? Alguém habilidoso. Mas, naquele momento, ele não tinha experiência, não tinha, assim, nada. Por isso que foi, né, olhado assim, de cima para baixo, e menosprezado, e diminuído. Mas se Davi não tinha condições, quem tinha condições? Saul. Ele deve ter pensado, se eu não posso, se eu não tenho condições, se eu, porque não tenho habilidade, não tenho estatura, não tenho treinamento, e vocês? E o Saul, que era o líder, era o rei? E o exército, que supostamente tinha treinamento, tinha preparo para enfrentar? Se ele não tem, quem tem? E foi quando Davi se levantou e não permitiu, tem uma versão que ele fala, que a Bíblia fala que ele retrucou. Nós temos que ter essa ousadia de retrucar, de não nos calar, quando o diabo, através de um pensamento, através de uma boca, quer nos convencer que não podemos, não somos capazes, não temos condições. Você precisa retrucar. Duas coisas, na verdade, nós temos que aprender com Davi. Dar as costas, porque ele deu as costas para Eliabe, que começou a atacá-lo gratuitamente. Né? Se ofendeu com a coragem, se ofendeu com a ousadia do Davi, de não ter se intimidado com Golias, e começou a chamá-lo de presunçoso, julgando o seu coração. Ele deu as costas, deixou ele falando sozinho. Então, lição número 1, ignora. Né? Ignora gente que não faz o que poderia fazer, não enfrenta porque teme e quer, e se incomoda com quem tem disposição para enfrentar. Ignora. E retruca toda vez que o diabo, seja, como eu disse, através de um pensamento, através de uma opinião não pedida, quiser te convencer que você não tem condições, que você não é capaz. Não permita que alguém diga o que você pode ou não pode fazer. O Davi se levantou, retrucou e disse, o teu servo pôde vencer um leão e vencer um urso. E esse incircunciso, eu sempre destaco isso, você não vai encontrar saindo da boca de Davi o nome Golias. Você vai ouvir ele dizendo incircunciso. Ou seja, esse sujeito sem aliança com Deus. Na cabeça de Davi, né, nós entendemos isso claramente. Quem prevalece, quem supera, quem vence? Quem tem aliança com Deus. Isso é uma coisa que nós temos batido, Deus tem nos levado a insistir nesse assunto. Deus tem chamado o seu povo para perto. Deus tem falado da importância de trazer a arca que representa a presença de Deus. Deus tem falado que é momento, é tempo de nos aproximarmos. Deus quer relacionamento, Deus quer intimidade. Está aberta a temporada de caça ao Senhor,
Porque muita gente já caçou muita coisa na vida, já foi atrás. Tem gente caçando aí, ó. Um dia como hoje. O que não satisfaz, o que não preenche, o que não muda. Está em busca, né, de coisas que trazem um prazer momentâneo, mas que gera morte. Ao final desses dias nós vamos encontrar muitas pessoas vazias, depressivas, frustradas. Essa é uma época do ano onde muitas mortes acontecem, acidentes acontecem, muitas almas são tragadas, são ceifadas, né? Porque muitas portas são abertas. O mundo espiritual, lembra daquela visão de Jacó, que ele via anjos subindo e descendo. O mundo espiritual nunca está parado, né? Tanto os anjos de Deus estão trabalhando em favor dos servos de Deus, dos filhos de Deus, como os demônios também estão ativos. Porque se Deus tem planos para com o seu povo, para com os homens, e planos de fazê-los prosperar, o diabo também tem planos de roubar, matar e destruir. E se eu abro a porta, ele entra, e ele mata, ele rouba, ele destrói. Então, por que tanta desgraça acontece nesses dias? Porque muitas portas são abertas. E nós temos que estar mais atentos num momento como esse, mais vigilantes, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Né? Nós temos que ter essa consciência que às vezes uma fissura, uma rachadura pode ser fatal. Porque diferente de muitos que estão aí, que são leigos, ignorantes, se você está aqui, está ouvindo a palavra, você sabe. Você, como a bispa sempre fala, quem recebe luz, quem já recebeu luz tem responsabilidade. Você não é um leigo. Então, viva da maneira que foi chamado para viver, como um separado. Não faça o que todo mundo faz, não viva como todo mundo vive. Não brinque com o mundo espiritual, né? O diabo, ele tem poder e ele destrói, ele devasta com a vida de uma pessoa que zomba de Deus, né? Se eu zombo de Deus, se eu brinco com as coisas espirituais, se eu não honro a Deus, lembra de usar, que tocou de forma irreverente na arca e foi fulminado. Aquela alma foi tragada por irreverência. Então o mundo espiritual é sério. Alguém vai falar assim, não, mas nós estamos na graça. Sim, nós estamos na graça, mas foi também nesse tempo já que nós vivemos que Ananias e Safira foram fulminados. Morreram dentro do templo. Então nós temos falado que esse é um tempo onde nós vamos ver muitos vivendo uma revolução em suas vidas, como Obed-Edom viveu na sua casa, por honrar a Deus, por valorizar as coisas espirituais, pela maneira como lida com aquilo que representa a Deus, a maneira como se relaciona com Deus, mas também nós vamos ver essa mesma arca que abençoa a casa de Obed-Edom causar morte. Tem gente que vai morrer ao lado da arca, como Isá morreu, por sua irreverência, porque não entendeu ainda o seu propósito, o seu chamado. Nós não estamos aqui para imitar o ímpio, para nos parecer. O ímpio não tem nada para nos ensinar. Digo, o ímpio não tem nada para me ensinar. Nós temos que ter essa personalidade, essa segurança que Davi teve. Davi foi muito sábio quando Saul quis vesti-lo da sua armadura, né? E ali
né, ele andando com dificuldade, ele tirou tudo aquilo, ele se livrou daquilo, porque, primeiro, que não cabia, né? Era desproporcional. Segundo, ele deve ter pensado, o que eu vou fazer com isso, com essa armadura, sendo que isso não serviu nem para Saul? Não serviu para Saul, vai servir para mim? Essa é a visão que cada um de nós temos que ter. Às vezes nós não vivemos mais em Deus, mais o sobrenatural, porque mesmo dentro da igreja nós encontramos pessoas que valorizam, que enaltecem o que é de fora, entendeu? Que sai em busca da armadura do Saul, que às vezes não está nem servindo para ele, mas ele bota na cabeça que vai servir para... Não está servindo para o Saul, mas vai servir para ele, né? E ele não valoriza o que ele tem, né? Ele não dá valor ao que Deus deu a ele, ao que ele tem recebido de Deus. Tem dependido de coisas que não funcionam, que são limitadas. Às vezes dependendo de pessoas, de homens, né, de conselho, indo em busca de conselho de ímpios. E o Senhor fala que nós não podemos, não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores, não imitar a conduta dos pecadores, não seguir o conselho dos ímpios. Nós vamos florescer e prosperar meditando na palavra, vivendo com base nela, crendo e aplicando ela em nossas vidas. É assim que o justo floresce. É assim, bem-aventurado, feliz, abençoado. É o homem que procede dessa maneira, que teme a Deus, que não imita o ímpio, que não pega para si o que muitas vezes não está nem funcionando na vida, né, do outro. Saul quis vestir Davi e Davi se despiu, disse não. E ele foi com o que ele sabia usar, ele foi na dependência de Deus, usando a sua espécie lá de estilingue e declarando, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou na dependência de Deus. Quem vai me dar vitória é Deus, não vai ser a sua armadura, a sua espada, o seu escudo, né? Ele declarou isso, não é por espada ou por lança, mas é em nome do Senhor dos Exércitos, que eu vou contra você. E todos saberão, né, que há Deus em Israel, que quem dá vitória é Deus. Então Deus quer o seu povo dependente dele. Deus quer o seu povo andando por fé, porque é quando você passa a andar por fé que você vive além da sua capacidade. Se você não está vivendo além da sua capacidade, é porque ainda não anda por fé. Depende de si mesmo, depende dos seus recursos, dos seus diplomas talvez, depende da sua sabedoria, depende do seu conhecimento. Quantos que ainda estão na justiça própria, achando que são suas obras, você não é salvo por suas obras, você não é justificado por suas obras, você não provoca o sobrenatural por suas obras, mas por crer. Eu preciso crer. Enquanto nós nos acharmos bons demais, Deus não vai poder nos usar. É quando ele encontra essa humildade, essa dependência, esse reconhecimento. Eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho capacidade. Se Deus não edificar, em vão vai ser todo o meu esforço. É quando ele encontra essa humildade, esse quebrantamento, essa dependência que Deus ergue, que Deus levanta, que Deus usa. Então, aprenda com Davi. Davi não deixou que alguém dissesse o que ele podia ou não podia fazer. Davi enxergou no Golias a oportunidade da sua vida. Como eu disse, a oportunidade é dada a todos, mas nem todos a agarram, porque sequer enxergam como oportunidade. Na visão
de todo o exército, Golias era um problema impossível de ser vencido. Mas como eu disse, para Davi, ele era apenas um incircunciso, alguém sem aliança, alguém que não tinha a menor chance de prevalecer contra alguém que tinha aliança com Deus. E ele tinha. Ele podia ser pequeno, inexperiente, mas uma coisa, ele tinha: vida com Deus, relacionamento com Deus. De onde vinha toda a ousadia, toda a coragem daquele jovenzinho? Vinha de um relacionamento com Deus. Pessoas que se intimidam, pessoas que travam, pessoas que fogem, são pessoas que não conhecem a Deus, não temem a Deus. Quem não teme a Deus vai temer tudo. Vai agir como um ímpio, que foge embora ninguém o persegue. Mas o justo, o que teme a Deus, o que conhece o seu Deus, como diz lá em Daniel, o povo que conhece o seu Deus se esforça e faz proezas. Quem conhece a Deus não foge, enfrenta, não recua, avança, não apresenta dificuldades, nem foca dificuldades. Foca Deus, foca a palavra, foca a promessa. Você vai encontrar isso em comum nos homens de fé. Sempre focando a coisa certa, focando Deus, focando a palavra, focando a promessa. Enquanto tinha lá os 10 espias, dando relatório detalhado dos habitantes da terra, de como, né, a terra era habitada, e tinha gigante aqui, tinha gigante ali. Caleb fez o povo calar e disse o quê? Subamos e tomemos posse da terra. É isso que tem que importar. É isso que importa. A terra está aí e ela é nossa. A terra está aí e já nos foi entregue. Subamos e tomemos posse. É certo que venceremos. Você não vê Caleb gastando saliva para falar das dificuldades, para apresentar dificuldades, para falar que não dava, que não tinha jeito. Não. Você vê esses homens focados na palavra, focados na promessa. Davi a mesma coisa. Enquanto todo mundo estava lá, vocês viram aquele homem? Vocês viram esse gigante? Viram o tamanho dele? E sabiam descrever o Golias. Falar da sua altura, da sua força, da sua lança, da sua espada. Sabiam descrever o inimigo. Sabiam tudo sobre o problema. Aí está o problema de muita gente, sabe muito a respeito do problema. E muito pouco sobre Deus. Não conhece a Deus, não tem consciência de Deus, não sabe quão grande é o seu Deus, quão poderoso é o seu Deus. E olha que muita gente já viveu experiências, já viu na sua própria vida esse Deus agir. Mas é a decisão de crer, de focar a coisa certa. Porque tudo que você foca expande. O exército de Israel perdeu o Senhor de vista. Só tinha olhos para o Golias. E quanto mais você foca uma situação, mais ela cresce dentro de você. Ela vai tomando a sua vida. Ela vai tomando. E o inimigo, por sua vez, vai ganhando confiança. Porque o diabo não sabe o que eu penso, o que eu sinto. Mas como nós podemos deduzir o que se passa dentro de uma pessoa, e podemos ser bem assertivos, né? Quando aquela pessoa é da nossa convivência, basta olhar para o semblante, às vezes o tom de voz, a maneira como responde, você já sabe, não, tem alguma coisa errada. Sim ou não? Na convivência nós sabemos como aquela pessoa está internamente. O que se passa dentro dela. O diabo não sabe o que eu penso. Ele não é onisciente. Ele não sabe o que se passa dentro de mim, mas ele pode já deduzir e até ter certeza, observando o que eu falo, o que sai de mim em forma de palavras, atitudes. Ele sabe se suas setas, seus dardos estão surtindo efeito ou não. Uma pessoa que reclama, que murmura, que abre a boca, né, para
falar negativo, ela está sendo influenciada por Deus ou pelo diabo? Quem está tendo peso, influência sobre ela? É Deus? É a palavra? Não, é o diabo. É as mentiras que ele está contando. Então, quando ele me vê falando negativo, murmurando, reclamando, tendo uma postura passiva, né? Isso dá força para ele. Você pode ter certeza que o Golias, ele se apresentava ao exército cada vez mais ousado, abusado. Porque o inimigo vai ganhando força. Ele afrontou no primeiro dia, ninguém fez nada, ninguém reagiu. Como é que você acha que ele chegou no segundo dia? Muito mais peitudo, muito mais arrogante, muito mais abusado. E ele só foi crescendo. E toda vez ele ia lá já seguro de si. Mais uma vez eu vou humilhar, eu vou zombar, eu vou afrontar, vou falar o que eu quiser falar e ninguém vai fazer nada. Vou rasgar o verbo, vou humilhar esses soldados, vou mostrar para eles que eles não são nada, não podem nada, e ninguém vai se manifestar. E ele esteve certo, por muitos dias. Mas é impressionante como bastou uma única vez. Davi não precisou ouvir uma segunda afronta. Davi não precisou ouvir uma segunda vez, bastou ouvir uma única vez. O Golias zombando, afrontando, para ele já se posicionar. Já se levantar, já se colocar à disposição. Para virar para o Saul e dizer, ó, ninguém precisa ter medo, porque eu vou enfrentar esse incircunciso filisteu. Ninguém mais precisa ficar abatido, porque eu vou enfrentar. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Isso tem que mexer conosco, porque quantas vezes situações acontecem, afrontas acontecem, o diabo está lá agindo numa área, agindo numa situação, e nós não temos essa reação rápida. Não nos levantamos de forma ousada e agressiva, como Davi se levantou. Quantas situações que já poderiam ter sido resolvidas, mas a passividade, a inércia, a preguiça, a covardia não permitiu. Deus não precisava do mais experiente, Deus não precisava do mais capaz, Deus não precisava do mais alto, Ele precisava de um inconformado. De alguém que não tolerasse aquilo. Tem muita coisa que não se resolveu porque há uma tolerância. Davi não admitiu aquela afronta. O que você não pode mais admitir na sua vida? O que você tem tolerado, o que você precisa hoje, agora, nessa reunião, desse dia, eu não vou mais tolerar isso. Eu não vou mais admitir isso. Porque eu sei que isso não está certo, não é o que Deus tem para mim, não é a vontade de Deus que eu viva. Era a vontade de Deus que Israel vivesse debaixo daquele jugo, daquela zombaria? Sim ou não, pessoal? Não. Era da vontade de Deus que o povo permanecesse por mais de um século, vivendo em meio a escombros, a muros caídos, portas queimadas, estando numa situação de total, sendo vulneráveis, quer dizer, qualquer inimigo podia entrar. Era a vontade de Deus que aquele problema se arrastasse por tanto tempo, por mais de um século? Não, mas o que faltava? Faltava o Neemias. Faltava alguém olhar para aquilo e dizer, chega, basta. Ninguém se levantou, ninguém cabeçou, ninguém fez nada, mas eu vou fazer. Ninguém acredita, mas eu acredito. Eu assumo essa responsabilidade, eu vou lutar contra isso. Observe que
em várias passagens bíblicas, nós vemos isso. Deus agindo quando alguém se levantou. Deus se manifestando. Quando você pega e vê o que um senhor já de 80 anos de idade fez com um pedaço de pau no Egito. Estou falando de Moisés. Outro dia ainda o bispo falava do Noé, né, que na época tinha os nefilins, né, que eram considerados heróis do passado. Homens de grande estatura, assim, gigantes mesmo, que maiores do que esse pé direito. E Deus escolheu quem para construir a arca? Noé. Noé. Escolheu Noé, um senhor, para construir uma arca. Que pelas medidas é mais ou menos o tamanho dessa igreja, de comprimento. Então assim, se fosse olhar se fosse racionalizar, não seria mais fácil pegar um nefilim? Imagina o tamanho da história das madeiras que ele teve que transportar. Pegar um homem da nossa estatura para fazer isso? Não era melhor pegar um nefilim? Então Deus sempre vai pegar os improváveis, aqueles que aos olhos de todos não têm condições, não têm capacidade, que vai deixar ainda mais evidente que a glória é dele, que quem fez foi ele. Por isso que mesmo que você tenha dons, habilidades, capacidade, precisa haver esse reconhecimento interno. Eu não sou nada sem Deus. Eu não posso nada sem Deus. Porque o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Enquanto o Senhor perceber uma autossuficiência, uma arrogância, uma confiança na carne, Deus vai resistir, porque tem arrogância. Tem arrogância. Deus, ele advertiu, Deus treinou o povo no deserto para depender dele. E já dizia lá, quando vocês estiverem na terra, e quando vocês construírem boas casas, estiverem vivendo a vida que vocês sonham, não digam que foi a força do seu braço. Não vão se gloriar. Não vão se exaltar. Porque esse é uma coisa que infelizmente acontece muito. A pessoa, ela só chegou onde chegou porque Deus a favoreceu, mas quando ela chega lá, ela se perde. Ela acha que tem a ver com ela, né? E ela deixa de dar prioridade a Deus. Em todos os casos, é a mesma história. A pessoa que foi longe, começa a fazer o caminho inverso. A pessoa que subiu, começa a descer. Porque a glória é dele, tudo é feito por ele e para ele. Eu preciso da glória a Deus. A resposta de Davi foi, teu servo pôde matar um leão e um urso e vai vencer esse filisteu. Deus, o Deus que me livrou do leão, do urso. Né? Aí ele fala aqui, ó, teu servo é capaz de matar. Quer dizer, eu sou capaz, mas não porque ele era o cara, porque Deus estava com ele. Né? Olha só o final, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. Então, eu sou capaz porque Deus está comigo. E mais, aqui ele já deixa claro, né, que ele estava lutando não por ele, não era uma causa dele, era a causa de Deus. E ele fala, o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse, vá e que o Senhor esteja com você. O que dizer, né? Diante de uma resposta dessa, diante de alguém, né, que falou com tamanha convicção, tamanha certeza, como alguém que sabe quem é e quem Deus é. Aliás, sabe quem Deus é. E por saber quem Deus é, por conhecer a Deus, sabe quem é. Enquanto houver intimidação, medo, insegurança, covardia em nós, é porque nós não estamos perto de Deus o suficiente.
É porque nosso relacionamento ainda é distante. É porque nós sabemos, temos informações sobre Deus, mas não nos relacionamos com Ele. E isso é o que você não pode mais aceitar. Está aqui, está ouvindo sobre Deus, está conhecendo sobre Deus, está tendo informações sobre Deus, mas quão perto de Deus você está? Você realmente tem buscado um relacionamento com Deus? Intimidade, comunhão? Tem feito como Moisés, que entrou na tenda, entrou na nuvem, como Josué, que não se apartava da tenda, ou como o povo que teve medo e disse, não, Moisés, fala você com Deus e transfira a nós, né? Vamos ficar à distância. O povo ficou à distância. O povo queria os feitos. O povo queria o sobrenatural, o poder, mas não queria a face de Deus. Tinha medo da presença de Deus. Não buscou conhecer a Deus. Então, decida que você vai conhecer a Deus. Que você vai à caça de Deus, vai procurar a Deus. Tem gente que para muita coisa já colocou tanta força. Já se esforçou tanto. Puxa na memória, né? Talvez você, em outro tempo, estava aí como muitos, se desgastando, se jogando na carnalidade, no pecado. Tem pessoas que já fizeram tanto para dar a carne, por que não faz agora? Para alimentar o espírito, que não coloca a mesma força. O que às vezes acontece é que há muito interesse e pouco empenho, pouco esforço. Quer, mas não se esforça. Deseja, mas não faz por onde, não dá condições a Deus. Então, todo mundo queria o Golias morto, mas só o Davi teve a disposição de enfrentar. Depois, o Saul ficou enciumado com a glória que Davi recebeu. Ficou enciumado, não gostou da honra que deram a ele. Mas ele teve por 40 dias, ele teve a oportunidade com o seu exército de fazer algo a respeito, não fez. 40 dias, o Golias se apresentou lá. Então não fique enciumado, não fique incomodado com o resultado de quem faz, se você não está fazendo. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem muita gente que quer muitas coisas. Mas o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Aqui em Ruth, capítulo 2, versículo 11, diz assim, ó. Boaz respondeu, Ruth 2:11. Boaz respondeu, contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Vou repetir o 11, ó. Contaram-me tudo o que você tem feito. Chegou para Boaz o que Ruth vinha fazendo. O que Ruth vinha fazendo. Vamos lembrar que Ruth era uma moabita. Os moabitas eram inimigos do povo de Deus. Tinha uma carga espiritual terrível. Eram descendentes de Ló, da relação incestuosa, né, com a filha mais velha. Então, olha a origem. Quem diria que uma moabita, né, que vinha dessa descendência maldita, porque os moabitas eram inimigos do povo de Deus, perseguiam o povo de Deus. Quem diria que essa mulher entraria para a história como entrou?
curaria o seu destino como curou. Teria um livro na Bíblia com o seu nome. Ela tinha tudo para passar por essa vida no anonimato, sem ser lembrada. Entendeu? Mas por suas escolhas, por suas decisões e decisões sacrificiais. Porque sem conhecer a história, talvez você não conheça a história, alguns conhecem, mas só de você ler aqui, né? Ó, contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com o povo que você não conhecia bem. Para acompanhar Noemi de volta para Belém. Deixar tudo, né, por um filho é uma coisa, agora pela sogra, né, você vê que já é uma coisa fora do comum aqui mesmo, né, sobrenatural, né. E ela não foi porque a Noemi tinha algo a oferecer, não, porque ela entendeu que era propósito. Ela entendeu que era o certo a ser feito. Sabe aquela decisão despretensiosa? Eu não estou indo porque ela tem condições, ela vai me... Não. Nós conhecemos a história, quem não conhece, Noemi, ela buscou fugir da fome, da crise, encontrou a morte em Moabe. Deus não acompanhou quando ela desceu para Moabe. E ficou lá 10 anos. Perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu tudo que tinha. E agora decide voltar de mãos vazias, como uma indigente. Só que a Ruth ouvira falar, né? Ela ouviu falar sobre esse Deus de Israel. E ela creu mais do que a própria Noemi, porque a Noemi não devia ter deixado seu povo, sua terra natal, para buscar abrigo, socorro em Moabe. Tanto que ela se deu muito mal. Agora a Ruth sim. A Ruth deveria deixar tudo como deixou, para abraçar essa fé no Deus vivo, no Deus de Israel, como abraçou. E isso mudou, isso curou o destino dela. Mudou a vida dela. Foi uma decisão sacrificial, corajosa, arriscada. E teve um processo, não foi assim também do dia para a noite. Ela chegou em Belém, né? Ela foi literalmente catar comida do chão. Ela colhia o que os ceifeiros deixavam cair, o resto. Esse foi o início dela. Mas aquela mulher creu, aquela mulher confiou, a mulher, ela rompeu de tal forma com o seu passado, com sua fé, com o seu Deus de D minúsculo. E abraçou de tal forma o Deus vivo, o Deus de Israel. E passou pelo processo que Deus soprou o nome dela. Chegou aos ouvidos de Boaz, como ele mesmo fala aqui, ó, contaram-me tudo o que você tem feito. Contaram-me tudo que você tem feito. Chegou até mim. Ruth foi épica. Ela deixou um legado de fé, de generosidade, de doação. Aí eu pergunto, o que tem sido dito a nosso respeito? O que estão falando lá no trabalho, no prédio, na sua família, na vizinhança? O que falam ao seu respeito? O que contam ao seu respeito? Se perguntasse a sua família, os seus familiares, se perguntasse seus colegas de trabalho, quem é o fulano? Qual o comportamento dele? Qual a atitude dele? O que vão dizer? Porque nós temos que lembrar que Deus nos observa. Deus está nos observando. Lembra do anjo sentado, né, na árvore, observando lá o Gideão. Observando o que ele fazia. Ele ficou um tempo observando. Então, o que ele tem visto? Quais têm sido as nossas obras? O que ele tem encontrado em nós? Deus encontrou em Gideão um inconformismo, uma indignação,
Ele não aceitava ver o seu povo subjugado pelos midianitas. Deus se agradou da atitude de Ruth, que foi uma atitude sacrificial, despretensiosa. Acompanhou Noemi, sem saber como ia ser, mas confiou que Deus iria cuidar dela, abençoá-la, e assim essa mulher terminou entrando para a genealogia de Jesus. Mais tarde ela se casa com esse Boaz, né? E teve um filho que foi Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Ela entrou, uma moabita, né? Filho, descendente daquela relação incestuosa que Ló teve com a sua filha mais velha. Trazia uma carga pesada e ela rompeu com tudo. Isso é para mostrar que quando uma pessoa ela quer mudar, ela muda. Quando uma pessoa toma as decisões certas, ela muda a sua vida, ela cura o seu destino. Está aqui uma mulher que podia, né, apresentar dificuldades, que poderia ter passado, como eu disse, por essa vida sem nenhuma expressão, uma improvável, mas que entrou para a história. Davi, o improvável. Quem deu algo a ele? Quem deu algo a Ruth? A Noemi não tinha nada para oferecer a ela. Inclusive a Noemi insistiu que ela ficasse. A Noemi dizia para ela, não, minha filha, não faz sentido você me acompanhar, não tenho nada para te oferecer, ainda que eu me case e tenha filhos, não faz sentido você esperar. Você esperaria os meus filhos crescerem para você se casar com eles? Quer dizer, não tem lógica, não tem sentido, é loucura. Mas ela entendeu que era o certo e ela creu mais no Deus da Noemi do que a própria Noemi. E ela rompeu com tudo, ela deixou tudo para trás. Deixou pai, deixou mãe, deixou sua terra, deixou sua fé pagã e abraçou. E o começo dela não foi nada fácil, foi desafiador. Coloque-se no lugar. Imagina você numa terra estranha, literalmente catando comida do chão. O resto que os ceifeiros deixavam, as sobras. Foi como ela começou em Belém. Mas, como a gente sempre fala, né, o importante não é como você começa, é como você termina. Você pode ter começado mal, mas você pode terminar muito bem. Entendeu? Quem diria que catar comida do chão era uma oportunidade? Ela viu como uma oportunidade. Todo mundo olhava para Golias como problema insolúvel. Davi enxergou o quê? A oportunidade da minha vida. E agora que eu vou viver a maior experiência da minha vida até então com Deus. Eu vou enfrentar, eu vou dar condições de Deus me usar, de Deus ser comigo. E eu vou viver a glória de Deus. E que fé aquele rapaz teve, né? Ele teve uma fé, sempre me toca muito o que ele verbalizou naquela ocasião. Da boca dele saiu, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele profetizou, outra coisa que nós temos batido muito. Deus tem nos levado a insistir nisso. No poder da língua está a vida e a morte. Usa sua ordem simples, use bem a sua boca. Abra a sua boca para profetizar, para chamar a existência que não existe, para declarar vida, profetizar vitórias. Aquele jovenzinho declarou que naquele dia, ele primeiro disse, hoje mesmo o Senhor vai me entregar. Vai te entregar nas minhas mãos, eu vou cortar a tua cabeça. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu te pergunto, será que o mundo sabe dessa história? Será que em algum canto desse mundo essa história não foi contada? O mundo sabe.
Davi, até hoje, é o rei mais notável que Israel teve. Quando se fala de um rei Israel, o primeiro nome que vem à mente é Davi. Então, olha o poder das declarações. Será que nós estamos usando a nossa boca em nosso favor? Estamos fazendo declarações poderosas? Olha que fé. Ele não era ninguém conhecia ele, mas ele declarou: toda a terra saberá que há Deus em Israel. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que coragem, que ousadia, que fé. Que fé. Será que nós estamos declarando que hoje, porque hoje pode ser, hoje nós não temos o ontem, nós não temos o amanhã, nós temos o hoje. Outra declaração que Davi fez: esse é o dia que o Senhor fez, e nele eu vou me alegrar. Será que todo dia nós estamos fazendo essas declarações? Esse é o dia que eu tenho, esse é o dia que o Senhor fez. Eu não tenho ontem, eu não tenho amanhã, eu tenho hoje. Então eu declaro que hoje vai ser o dia da minha vitória. Ou eu estou igual o faraó, que quando não suportava mais as rãs lá, em tudo quanto é lugar, pediu para Moisés dar um fim naquilo. Moisés virou e disse: tua é a honra, faraó, de me dizer quando devorar, para essa praga cessar. Quem sabe o que ele respondeu? Amanhã. Imagina, tem rã na sua mesa, no seu forno, no seu fogão, na sua cama. Tem gente que vai sonhar com rã hoje, né? Tem rã em tudo quanto é lugar. Você tem a oportunidade de acabar com aquilo. Hoje, agora, tu é a honra de me dizer quando devorar, para essa praga cessar. Amanhã. Tem gente que a vida dele é essa, o lema dele é esse: amanhã eu faço, amanhã eu mudo, amanhã. Ele ouve a palavra e não coloca em prática amanhã, e vai procrastinando, e vai, ao invés de ele esticar a fé, colocar a fé em ação, ele vai esticando um problema. Quantas situações que já poderiam ter cessado. Mas essa é a mentalidade: amanhã. Ora, gente, esperança é para o futuro, fé é para agora. Fé é para agora. Faça orações poderosas, declarando que hoje tal situação vai cair, hoje tal porta vai se abrir, hoje aquela resposta vai chegar. Hoje Deus vai responder. Hoje pode ser o dia da sua vitória. Mas eu tenho que crer. Davi creu. E conforme ele declarou, aconteceu. Conforme Ezequiel profetizou, aconteceu. À medida que ele ia dando ordens para que os ossos se juntassem, os ossos foram se juntando. Deu ordens para crescer. Nervos, tendões, pele, cresceu. Profetizou o Espírito, veio o Espírito. À medida que você ora, nós ouvimos recentemente, enquanto orava, enquanto a igreja orava, o anjo estava lá libertando Pedro. Enquanto a igreja orava, enquanto você está orando, está declarando, está profetizando, os céus estão se movendo, Deus está agindo, Deus está se manifestando. E a qualquer momento você pode ser surpreendido com Pedro à porta, batendo na sua porta. Então, creia na palavra, nas direções que você tem recebido. Queira viver as suas vitórias. Queira a ponto de se mover em direção a isso. Porque todos queriam um comando do exército de Davi. Mas Joabe quis mais do que todos os demais. E quando teve a oportunidade, quando Davi disse: o primeiro a atacar os jebuseus vai receber o comando. A Bíblia fala dos guerreiros de Davi. Tinha guerreiros mais
mais velozes. Tinha valentes mais velozes, mais hábeis. Mas ninguém quis tanto quanto Joabe quis. Ninguém queria tanto quanto Joabe. E quando Davi deu a deixa ao primeiro atacar, ele foi o primeiro a atacar e recebeu o comando do exército. Então, o quanto eu quero? Eu quero ao ponto de me mover, de lutar por aquilo, de brigar por aquilo? Ou eu quero como Israel queria a terra de Canaã? Eu quero, mas não quero enfrentar, não quero expulsar os habitantes dessa terra. Todos queriam a terra. Todos desejavam a terra. Não tinha um que não queria. Mas, quando foram ver, a terra é habitada. Tem gigante nela. Nós somos como gafanhotos, não dá para entrar. Então eles queriam, você vê que eles queriam, porque quando Deus disse basta, chega, portal se fechou, vocês não entram mais, o que eles fizeram? Aí eles arriscaram. Mas não era um povo, não vou usar a expressão que eu queria usar aqui não, mas aquele povo, sem inteligência, sem sabedoria nenhuma. Quando teve a oportunidade, vai, é agora. Não dá, não tem jeito. Queriam que dessem a ele. E Deus não trabalha assim. Já nos foi dado, agora você possui, agora você toma posse, você conquista. Diga, tudo já me foi dado. Agora você tem que tomar posse. Deus não vai te dar, Ele já te deu. Ele não vai te curar, já te curou. Ele não vai te libertar, Ele já te libertou. Não, mas é que eu estou doente ainda, eu estou enfermo ainda, eu estou com tal situação que não se resolveu ainda, eu tenho Golias lá ainda, mas já foi entregue. Agora você possui ele, você toma posse dele, você conquista ele. Mas como é que eu faço isso? Como Davi fez? Declara, profetiza e parte para cima. Aí eu quero tanto comando do exército, o primeiro a atacar vai receber o comando. Ele teria recebido apenas expressando o seu desejo? Ai, como eu queria, como eu gostaria, nossa, é o sonho da minha vida comandar o exército. Foi assim que ele conquistou? Não, ele foi o primeiro a atacar, ele saiu na frente. Ele mostrou que queria mais que os demais. Outros também queriam, mas ele quis mais. Quis ao ponto de se mover em direção àquilo. O que é que você quer e até hoje não se moveu em direção? Eu sonho com tal coisa. Às vezes você não foi lá ungir, não foi lá pisar naquele território, não foi lá declarar que aquilo é seu. Eu queria tanto tal coisa, eu quero tanto me livrar desse problema. Já enfrentou? Eu não aguento mais esse Golias afrontando. Talvez você está igual Israel. Só olhando para ele, falando dele. Davi chegou, estava aquele burburinho lá. Nossa, vocês viram o tamanho dele, vocês viram o gigante, só falando, só enaltecendo o problema. O Davi chegou e disse, quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Depois foi e disse para Saul, ninguém mais precisa ficar com o coração batido, eu vou enfrentar. Ele não precisou ouvir uma segunda vez, bastou ouvir uma vez. E ele já se levantou. Há quanto tempo Golias está aí te afrontando? Há quanto tempo uma situação está aí afrontando você? Se levanta. Parte para cima. Até quando vai ficar desejando algo? Avance em direção a isso. Lute, busque. Em nome de Jesus. Pega o exemplo de Davi. O exemplo de Joabe. Pessoas que não receberam nada. Conquistaram, possuíram. Ninguém deu nada para Davi, ninguém deu nada para Joabe, ninguém deu nada para Ruth. Eles conquistaram, possuíram. Amém, gente? Pega o seu propósito, fique em pé por gentileza. Segura no teu coração. E agora é o momento de você ser ativo. Porque pedir, orar é ser ativo. Você vai, em nome de Jesus, nesse momento,
você vai ser ativo. Você não vai depender da minha oração, da oração de alguém, você vai fazer a sua oração. Você vai orar, você vai declarar, você vai profetizar. Você sabe o que representa na sua vida o Golias. A situação que vem te afrontando, te humilhando. Talvez tenha uma situação que te humilha, que te envergonha. E como Moisés disse, tu é a honra de dizer quando isso vai acabar. Quando isso vai ter fim? Quando isso vai acabar? Você pode falar como o faraó, não, amanhã, depois, um dia, quem sabe? Ou você pode falar como Davi, hoje. Hoje isso vai ter fim, porque ainda que você não toque fisicamente, você pode tocar hoje espiritualmente. Você pode tocar agora nessa vitória. E Deus tem falado de respostas rápidas. Você pode tocar agora espiritualmente e em pouquíssimo tempo ver isso concretizado e materializado na sua vida. Ou você pode continuar procrastinando, empurrando com a barriga, e falando do problema, e dizendo que não aguenta mais, e dizendo que não suporta mais, e dizendo que está cansado. Ou você pode se levantar e usar tudo aquilo que Deus já te deu. Deus te deu poder. Sabia que há poder em você, há poder na sua boca, há poder nas suas palavras, há poder na sua língua. Use esse poder agora e traga vida para a sua vida. Traz cura para a sua alma. Traz restauração para a sua família. Traz prosperidade para o teu financeiro. Usa a sua boca agora e profetiza essa mudança. Profetiza agora que hoje, declara que hoje essa situação vai cair, esse gigante vai cair, essa porta vai se abrir. Em nome de Jesus, diga para você mesmo que você não aceita mais um dia sequer sofrer a afronta e a zombaria dessa situação, que você está se levantando, que você está possuindo o que já foi entregue, o que já foi dado. Quando Jesus foi à cruz, a Bíblia diz que Ele se fez maldito para você ser bendito, se fez pobre para você enriquecer. Ele levou sobre si as nossas dores para que você fosse sarado. Então é hoje, é agora. Possua agora a sua cura. Declara agora que você está curado, que essa enfermidade não existe mais. Declara agora, em nome de Jesus, que aquela situação que está amarrada, travada, está sendo liberada hoje, em nome de Jesus. Vamos, faça declarações poderosas. Não permita que o diabo, que alguém, que pensamentos digam o que você pode ou não pode viver, fazer. Não permita que o diabo te diminua através de pensamentos. Não acredite nas mentiras que ele conta. Quando diz que você não tem condições, quando diz que você não é capaz, quando diz que não é para você, quando diz que você nunca vai vencer, retruca agora, como Davi retrucou, e diga: o Deus que já foi comigo tantas vezes, o Deus que já me deu vitória antes, o Deus que me livrou do urso, do leão, vai me dar essa vitória também, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu oro em favor do teu povo. Primeiro eu peço, meu Deus, que essa indignação tome conta. Que da mesma forma, meu Deus, que Davi se indignou, Davi não suportou ouvir uma segunda vez a afronta daquele incircunciso, que ela hoje, meu Pai, se levante de forma indignada, revoltada e decidida, meu Deus, a lutar, a enfrentar, a lançar mão de tudo aquilo que já foi entregue a ela, das armas espirituais
mais que ela recebeu, que ela lance mão dessas armas, lance mão, meu Pai, da oração, da fé, das declarações, meu Pai, e decida, meu Deus, enfrentar essa situação, se opor a ela. O que faltava, meu Deus, para Israel vencer os filisteus, era alguém se opor àquele gigante, meu Pai, era alguém se levantar. Meu Deus, nós costumamos dizer que foi a vitória de um homem, meu Deus, de um homem que levou uma nação a vencer. Quando Davi venceu, todo o exército venceu. Quando Davi mostrou que era possível, todos acreditaram também ser possível. Então, meu Deus, tem coisas, meu Pai, que se ela vencer hoje, se ela romper hoje, vai ser, meu Deus, como um desencadear de bênçãos, de vitória. Meu Deus, ela vai inspirar outras pessoas. Ajuda essa pessoa a se levantar com força, com poder, com autoridade, meu Pai, já investida, dada a ela pelo Senhor, meu Pai, que ela não aceite mais doença, mais miséria, dívidas, nome sujo, vergonha, escassez, meu Deus, que ela não aceite mais divisão na casa dela, vícios, drogas, meu Deus, que ela se levante agora e faça essa risca no chão dizendo: basta, isso não vai mais se repetir, eu não vou mais sofrer essa afronta, isso está findando hoje, isso está acabando agora, em nome do Senhor Jesus. Que ela tenha fé, meu Deus, para enfrentar, que ela tenha fé, meu Pai, para ir em busca daquilo que ela sonha e deseja. Meu Deus, que ela saia daqui decidida, meu Deus, a fazer como Joabe, que caminhou na direção daquilo que tanto queria. Talvez ela tenha sonhos, tem desejos, tem projetos aí, meu Deus, que sequer ela fez o mínimo, meu Pai. Tem gente que talvez nem projetou, nem escreveu no impresso. E o Senhor sempre nos lembra que não responde desejo, não responde necessidade. O Senhor não vai agir na minha vida porque eu tenho uma necessidade, porque eu tenho um sonho, mas porque eu acredito. E se ela sequer escreveu dentro dessa pastinha, meu Pai, o que ela sonha, se ela sequer colocou lá meu Deus, no cartaz, no mural, as imagens do que ela sonha, do que ela deseja, é porque ela não acredita, meu Deus. Mas que ela rompa essa barreira hoje, que ela saia daqui decidida, meu Deus, a escrever a visão, a projetar, pegar imagens, meu Deus, daquilo que representa o sonho dela, e percorrer a terra, e ungir, e tocar naquilo, meu Deus, que ela sonha, como uma estrangeira, porque mais tarde, ela vai ser herdeira daquilo, porque espiritualmente, meu Pai, nós já somos, em nome de Jesus. Meu Deus, que uma fé viva seja despertada, que ela saia, meu Deus, decidida a dar passos ousados, que chame a atenção do Senhor, que provoque o sobrenatural, que mova os céus em favor dela. Eu apresento e consagro, meu Deus, mais uma vez, cada sonho que foi projetado para o ano de 2023, e eu declaro todos eles materializados, todos eles, meu Deus, se tornando realidade, meu Deus, todos eles, meu Pai, sendo palpáveis. O que hoje, meu Deus, ela toca pela fé, eu digo em nome de Jesus que em breve ela vai estar tocando, vivendo fisicamente. O que hoje, meu Pai, ela vive internamente, o que ela, meu Deus, ela imagina na sua alma, em breve, meu Pai, ela vai estar vivendo nesse mundo físico, para a honra e para a glória do seu nome. Eu creio nisso, meu Deus. Eu acredito que hoje, meu Pai, gigantes estão caindo. Eu acredito que hoje, meu Pai,
Situações estão findando na vida dela, porque ela não vai ser mais passiva. Ela não vai mais, meu Deus, esperar e desejar que algo seja feito. Ela vai assumir a responsabilidade, como Davi assumiu. Ela vai encabeçar, ela vai enfrentar. Meu Deus, ela vai usar o que ela tem, meu Pai. Davi não precisava de espada, lance, escudo, meu Deus, armadura. Ele precisava usar o que ele tinha. Crer no que ele tinha, crer no Senhor. E foi dessa maneira, meu Deus, crendo no Senhor, lutando na dependência do Senhor, confiando na força do braço do Senhor, que ele venceu aquele gigante. Que ela saia daqui, Senhor, nessa mesma fé, e que ela viva grandes vitórias, que ela testemunhe a tua glória, meu Deus. Em nome de Jesus, que ela cure o destino dela, que ela entre para a história, que ela se torne uma pessoa épica, que ela faça diferença, que ela inspire outras pessoas, porque nós sabemos, meu Deus, quantas pessoas Davi inspirou quando venceu aquele gigante. Seus soldados se tornaram matadores de gigante, porque Davi derrubou o primeiro. E eu creio, meu Deus, que o testemunho dela vai inspirar muita gente. Os resultados dela vão inspirar muitas pessoas. Eu acredito nisso, meu Deus. Eu tomo posse dessa pessoa sendo uma porta de avivamento, que através da mudança dela, das conquistas dela, meu Deus, muitas pessoas sejam atraídas para o Senhor, meu Deus, que quando olharem para os resultados da vida dela, meu Deus, todos possam desejar essa fé, desejar e buscar esse Deus. Eu abençoo cada um nesse momento, eu concordo, meu Deus, com as vitórias, eu as ligo na terra para que sejam ligadas nos céus agora, e eu agradeço pelo que o Senhor fez aqui hoje, eu agradeço, meu Deus, porque eu creio que sai daqui, meu Deus, um povo valente, ousado, corajoso, um povo, meu Deus, que não cruza os braços e espera acontecer, mas faz acontecer através de uma fé viva. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós chamamos, e eu te agradeço, pelos frutos que nós teremos desse trabalho, dessa reunião, para a honra e para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém, graças